Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Nilce, farmacêutica e professora universitária na Universidade Federal do Paraná. Estou aqui internada ainda no Marcelino Champagnat, aqui em Curitiba. Hoje é dia 13 de maio de 2020, um dia extremamente significativo, né? Quando a gente, teoricamente, comemora a abolição da escravatura. Apesar de ser tema controverso, né? Ainda precisamos nos libertar de várias coisas, principalmente do preconceito. E, bom, o que eu estou fazendo aqui hoje? Ontem eu fiz um boletim na forma de videoaula, né, já que eu sou professora, contando aqui como é que está a minha evolução. E me pediram para eu continuar, já que eu usei os conhecimentos, né, farmacêuticos para explicar algumas coisas. Então eu decidi aproveitar meu tempo, né, já que eu sou professora do Sistema Federal de Ensino, paga com dinheiro público, né? E eu recebo para estudar e compartilhar aquilo que eu aprendo, né? Então eu vou fazer isso hoje. Vou tentar fazer um vídeo com pequeníssimas explicações sobre aquilo que eu sei, né? Eu sou professora de farmacognosia na área da farmácia. Então, uma coisa muito importante da nossa profissão, que eu acho 10 demais, é que a gente é educador em saúde antes de qualquer coisa. O que significa? É usar os nossos conhecimentos para que as pessoas mantenham a sua saúde, a gente chama isso de promoção da saúde, recuperem a saúde antes de ter que se tratar, né? Para isso, tem alguns conhecimentos que são fundamentais. Então, são ensinamentos de educação em saúde. E uma coisa interessante que eu tenho observado, né? Todo mundo está observando. Por conta da pandemia, as filas nos postos de saúde, nos hospitais reduziram, né? Por quê? De medo de contaminação. Então, boa parte das buscas pelo sistema de saúde eram por situações em que poderiam ser tratadas em casa e tal. Então, quando as pessoas têm informação em saúde, não precisa engrossar o sistema de saúde e às vezes prejudicar pessoas que precisam de um atendimento emergencial, né? Então, esse é o nosso papel como farmacêuticos, fazendo esse trabalho de orientação em saúde, tá? É o que eu vou tentar fazer agora hoje com vocês, tá? Algumas pequenas coisas do que me perguntaram, daquilo que eu sei, né? Apesar de ser dia da libertação, a gente ainda é muito escravo da ignorância. Isso eu falo direto para os alunos, né? Quando a gente é escravo da ignorância, a gente engole qualquer coisa. Por exemplo, se eu não entendo nada de carro, eu vou no mecânico e o mecânico me fala qualquer coisa e eu tenho que aceitar porque eu não entendo nada de mecânico de carro. Agora, se eu souber, tudo que ele falar, eu vou dizer, opa, pera, não é bem assim. E na saúde é igual, né? A gente sabe que a gente precisa saber muito de saúde para não engolir certas coisas que tem um interesse comercial ou mesmo por falta de conhecimento daquelas pessoas que nos atendem, né? Não estou dizendo que são os profissionais de saúde, mas enfim, há interesses que não são só da saúde, por trás da saúde. Então é super legal que a gente saiba se virar, né? Talvez porque meu avô e minha avó eram muito ligados a isso, eu nem convivi com meu avô porque ele faleceu antes de eu nascer, mas convivi com a minha mãe que sabia dos conhecimentos do meu avô em termos de conhecimentos tradicionais, que é algo que eu busco muito, né? Inclusive eu trabalho com isso. Farmacognosia, que é a área que eu trabalho com plantas, e eu recupero muito informação antiga. Lá, que eu falo antiga, lá de trás, né? Lá dos outros séculos. E eu vou tentar trazer algumas pontinhas disso pra vocês, tá bom? Beijo, já vejo vocês no próximo vídeo. Aí eu de novo. Então, gente, é o seguinte, eu vou começar falando pra vocês sobre plantas medicinais, entre outras, né? Só para vocês saberem, eu fiz doutorado em agronomia. Por que eu fui fazer doutorado em agronomia? Porque eu queria aprender mais como é que funciona esse sistema que eu tiro o meu chapéu para a natureza, né? Natureza é um negócio interessante, é uma inter-relação assim, dos organismos entre nós mesmos, né? Nós somos uma floresta. Se vocês não sabem, nós somos uma floresta. Aliás, tem um livro que eu tenho recomendado para os alunos, até mandei agora na pandemia em forma de PDF, para que lessem, que se chama 10% humano. Segundo o 10% humano, 10% das nossas células são humanas, o resto é tudo bicho. E na natureza também, né? E a gente não vive, não sobrevive sem tudo aquilo que os demais reinos da natureza nos oferecem, né? Então eu fui estudar as plantas. E é o seguinte, né? As plantas são uma puta fábrica de tudo. O ar que a gente respira, a comida que a gente come, a roupa que a gente veste, os medicamentos que a gente consome,
tá lá, entre outras, né? No sistema vegetal. Então, o que que a gente faz? Eu trabalho com farmacognosia, que trabalha com fitoterápicos. O que que é isso? É pegar das plantas, fazer um extrato, ou seja, pegar as moléculas que essas plantas produzem, transformar em produtos para poder usar. Ó, só para vocês terem ideia. Nós precisamos de energia, né? Toda hora a gente tá falando energia, energia, energia. O que que é energia, né? De onde vem a energia? Vamos lá para a fotossíntese, quem não lembra de fotossíntese. Então tem uma energia fantástica que vem lá de cima do sol, que chama energia luminosa. Ela vem, a planta consegue pegar essa energia, converter, pegar esses pacotes de energia e colocar entre as moléculas. E aí quando a gente come as moléculas, o nosso corpo quebra e pega esses pacotes de energia que ficam ali pra gente poder funcionar. Tô falando super rapidamente, né? Então começa por aí, as plantas fazem isso. Elas pegam energia, transformam energia luminosa em energia química, que a gente consome para transformar em outras energias mecânicas, cinéticas, etc. Fora essa energia, as plantas têm uma série de elementos. Aí são vitaminas, são minerais, a gente chama isso de os pequenos elementos e os micro e os macroelementos. Os macroelementos são as proteínas, os açúcares, as gorduras. E os micro, né? Principalmente minerais e algumas vitaminas. Tudo isso é importante pra gente. Tá? Quando eu explico isso para os alunos, eu falo o seguinte: eu penso que a gente é uma fábrica. E eu costumo usar, por exemplo, uma fábrica de móveis. Pode ser a padaria, que for, né? Vamos pensar na fábrica de móveis que precisa de produzir um monte de tipo de móvel, cadeira, sofá, mesa, a própria fábrica, as paredes, como se fosse o nosso corpo. Então a gente precisa de madeira, de cola, de prego, de equipamento, de serrote, de tudo. O corpo da gente é assim. Então a gente precisa de todos esses elementos para funcionar bem. Então um exemplo que eu dou em relação aos minerais, por exemplo. Digamos que eu estou lá na fábrica de móveis e eu uso muito prego e parafuso. E dali a pouco começa a faltar parafuso. Começa a faltar um mineral importante, uma vitamina importante. O corpo vai se virar, o nosso corpo se vira, viu? O corpo vai se virar e vai usar prego no lugar do parafuso. Só que daí os móveis vão começar a ficar com uma qualidade diferente, né? Ou então falta cola e alguns móveis precisam de cola. O corpo vai se virar, mas vai começar a formar móveis de qualidade diferente. É o que acontece com a gente, tá? Os minerais, por exemplo, a gente chama de cofatores. Então vamos pensar lá na fábrica, eu tenho um grampeador, tá? Tem que grampear coisas de madeira. Esse grampeador precisa de grampo. Vamos pensar que o grampeador é uma enzima, que é uma molécula que faz alguns processos. Só que eu preciso do cofator, que é o grampo. Não adianta ter um grampeador sem grampo. Então eu preciso de alguns minerais para que o grampeador funcione. Não adianta eu comer proteína, comer isso lá e não ter os minerais. Olha o que vai acontecer, vai começar a ter defeito, tá? Então a gente precisa, primeiro de tudo, para ter uma saúde adequada, é ter todos esses insumos dentro da gente. Tô falando só de molécula, mas não é só molécula, né? É descanso, é dormir, é a água fundamental, é movimento, mas tô falando só das moléculas, né? Quando a gente tem uma alimentação fraca, né? Que só come a mesma coisa, fast food. Além de eu estar comendo porcaria, então pensa que eu lá na fábrica, em vez de usar pregos de metal, de aço, eu tô usando prego de papelão. Então, quando a gente come porcaria, a gente pode estar colocando coisas para nós que não servem, né, para nada, pode ser deletérias, e vai estar faltando aquilo que precisa direito, né? Então, a gente precisa ter uma alimentação adequada que coloque tudo para dentro, para que a gente consiga ter funcionamento normal, né? Outro exemplo que eu dou é carro. Se eu tenho carro, experimenta ir colocando um pouquinho de areia todo dia no combustível lá, no tanque, para ver o que acontece. Então eu tenho que ter óleo, tenho que ter água, tenho que ter manutenção com a gente também. As plantas, então, elas fornecem um monte de substâncias. Então vai o primeiro conceito aqui que eu explico em farmacognosia. Qual é a diferença de um medicamento fitoterápico para um medicamento não fitoterápico, tá? Um medicamento fitoterápico, ele é feito a partir de um extrato que extrai várias moléculas da planta.
Vamos falar no café, o que é o extrato? Vamos pegar o café. Quando eu pego o pó do café, passo água em cima dele, né, consigo o café, o que aconteceu? Aquela água, ela está retirando uma série de moléculas que estão naquele pó de café, que não são só, por exemplo, a cafeína, né? Não é só a cafeína. E eu vou consumir isso aqui. Isso significa um exemplo para explicar o que é o fitoterápico. Eu vou usar alguma coisa, um líquido que vai extrair várias moléculas. E esse café, por exemplo, eu posso transformar no produto, posso transformar, se fosse o caso, num creme, num comprimido, no que for. E na hora que eu ingerir, eu estou ingerindo todas essas substâncias. Diferente quando eu faço um medicamento convencional que tem uma molécula só ou duas, né? Quando eu tenho um medicamento convencional, normal, ele vai ter, ou por exemplo, cafeína, vai ter cafeína pura, mais uma outra substância, se for o caso, e ponto. O fitoterápico não, né? Então significa o quê? Quando você consome o fitoterápico, você tem uma série de moléculas, o que tem que tomar um cuidado maior, né? Porque essas moléculas, elas podem não só fazer bem pra gente, como podem interferir com outras coisas. Do ponto de vista de fazer bem, é o seguinte, tem uma palavrinha mágica nessa área que se chama sinergia. Sinergia significa o quê? Várias moléculas atuando para o mesmo fim. Vamos pensar num time de futebol. Eu tenho 11 jogadores. Um na defesa, um no ataque, no gol, não sei aonde. Todos eles têm um objetivo único, que é fazer, né, ganhar a partida. Isso é sinergia. Quando eu consumo um produto que tem esse efeito sinérgico, significa que eu estou com várias moléculas aí atuando. Umas atuando num sítio receptor, por exemplo, para dor, outras protegendo o estômago para não ser agredido, outras ajudando a absorção melhor das substâncias, tá? Então essa é a grande diferença dos produtos fitoterápicos. E nesses produtos fitoterápicos vão estar inseridos os minerais, as vitaminas, que estão naquela planta, tá? Dependendo da tecnologia que foi usada. Não estou dizendo que é só fitoterápico que funciona, muito pelo contrário, né? Tem certos produtos que os fitoterápicos não dão conta. E muitos produtos que a gente pensa que são químicos, que são sintetizados, não, são pegos moléculas das plantas, são isoladas e transformadas no medicamento. Então, para cada situação, eu tenho uma condição. Agora, por exemplo, eu estou com esse problema pulmonar, já falei para vocês, eu estou usando, por exemplo, o óleo do eucalipto, né, do Eucalyptus globulus. São moléculas que vão atuar, aliás, não vão atuar só no pulmão, né? Estou falando rapidamente, mas essas moléculas que estão aqui, que evaporam nesse óleo, elas vão entrar aqui, vão fazer uma ação que um antibiótico não está fazendo, tá? Quando eu uso, por exemplo, esses óleos aqui, ó, esse óleo aqui, por exemplo, que eu estou usando, que é o Imunosinergia, ele tem alecrim. E o alecrim é fantástico. Ó, dicas da professora Nilce. Você quer estar alerta, por isso que eu tô dormindo pouco. Você está alerta, você quer maior poder de concentração, de foco, usa alecrim. Como é que você pega a folha do alecrim, põe na panelinha e queima? E respira aquele cheiro. Vai fazer um bom... Aliás, isso era usado lá pelos filósofos, lá da época dos filósofos das bibliotecas. Eram queimados folhas de alecrim, porque essas moléculas liberadas no ar, você insere, cheira, entra para o nervo olfativo, vai direto no sistema límbico. Se der tempo eu falo para você do sistema límbico, está aqui no meio do cérebro, que vai ativar uma série de funções, inclusive todas as nossas glândulas, todos os nossos hormônios estão ligados a esse sistema. Mas eu já estou atrapalhando, já estou misturando as coisas, né? Estou falando que plantas têm moléculas que são muito importantes, que às vezes o medicamento químico não substitui. Um outro tipo de medicamento químico com molécula isolada. Já tem medicamentos químicos e molécula isolada que tem que ser aqueles e que a planta não funciona, tá? Então essa é a primeira dica para vocês, tá? Vamos tirar o chapéu para as plantas, vamos comer direito, para que eu tenha todas as moléculas necessárias para minha grande fábrica funcionar, tá? Obviamente que eu vou procurar sempre produtos naturais. Por quê? Em primeiro lugar, porque eles são naturais, né? Eles têm uma série de moléculas, têm uma organização, uma composição que normalmente não é agressiva. Não significa que não seja, né? Vamos pegar as drogas aí todas que são naturais, né? Não é porque é natural não faz mal. Aliás, isso é uma coisa muito importante. Não é porque é natural que não faz mal. Se eu, por exemplo, ficar com óleo, se eu pegar aqui, esse aqui é eucalipto, né? Se eu pegar o óleo de menta, que é hortelã, ficar cheirando demais, eu posso ter uma contração de glótula, um espasmo de glótula e morrer asfixiado.
Se eu ficar fazendo chazinho de losna, como eu digo para os alunos, eu quero ver lagarto na parede, eu faço chá de losna. Losna tem uma substância chamada meristicina. Meristicina faz você ver coisas, então começo com alucinação, dali a pouco eu tenho uma crise epilética, do tipo tetaniforme, como se fosse tétano e morro. Tá? Então não é porque é natural que não faz mal. O funcho é a mesma coisa, cuidado com o fuxicória, não deem para suas crianças, por causa que o funcho também tem meristicina. Enfim, eu tô misturando as coisas. Deixa eu parar aqui, agora eu vou falar especificamente de algumas coisas, tá bom? Beijo! Oi? De novo? Mais um pedacinho. O médico acabou de sair daqui, então hoje é 13 de maio, né? Vou ficar aqui pelo menos até sexta. Ele vai checar o exame de Covid mesmo. Mas tudo bem. Vamos continuar nas aulas sobre plantas. Só um detalhe que eu não falei agora há pouco, né? Que é o seguinte, eu tô falando da planta do ponto de vista molecular. Mas a gente sabe que planta tem mais coisas. Então, quando a gente vai lá no passado, no uso das plantas, a gente percebe uma preocupação com outras coisas que as plantas produzem também, né? Que é do campo, do ponto de vista energético. Mas aqui eu tô falando pra vocês só do ponto de vista molecular, tá? É algo que o pessoal tá pedindo pra mim, que eu vou explicar. Ontem eu falei sobre polissacarídeos, mucopolissacarídeos ou pectinas, né? Que são algumas moléculas que a gente encontra em alimentos e medicamentos e que fazem muito bem para a saúde. E o que eu expliquei é que a minha linda pele aqui, ó, sem ruga, apesar dos meus 56 anos e meio, né, quase 57, eu uso polissacarídeo, né? Polissacarídeos, então, são açúcares, só que numa conformação molecular, esses polissacarídeos são baratos. Pensa em maisena. Quando você coloca a maisena na água, ela chupa a água, né? E fica aquela meleca. Então, polissacarídeos são substâncias que são açúcares que têm essa característica de absorção de água, tá? E a gente pode usar para várias coisas. Então, por exemplo, a babosa, que eu falei que eu uso aqui na pele. Você pode pegar a babosa mesmo, a aloe vera é a melhor de todas. Aquela meleca que tem quando você abre a folha, aquilo lá é uma mucilagem, que é um tipo de polissacarídeo já hidratado, tá? Então, como eu explico para os alunos, pensa em pegar uma esponja de lavar louça e colocar na água, ela vai chupar a água e vai ficar com a água retida ali. Quando você pega uma mucilagem da babosa, é parecido. É uma água retida no meio de algumas outras moléculas. Então, você pode usar para passar em pele. Então, quando você passa na pele do rosto, ela está fazendo assim uma espécie de uma película mesmo, tá? De moléculas com água. E isso está hidratando, por isso que a babosa é tão boa para o cabelo também, né? E a gente pode usar para questões internas, queimadura. Ó, não tem coisa melhor para queimadura do que, né? Quando a gente se queima, por sinal, a primeira coisa a fazer é tirar o agente que está queimando. Se for calor, é água fria. E depois você coloca, por exemplo, uma mucilagem dessa da babosa. Ela vai fazer aquela película hidratada. Você tá com problema de garganta, a mesma coisa. Então tem malvatricin, por exemplo, que é um medicamento feito com malva, que também tem mucilagem, tá? Então quando você usa no rosto, o que eu tenho feito? Eu tenho comprado, babosa, eu não tô conseguindo babosa mesmo em casa, eu compro pós-sol. Você vai na farmácia e compra gel pós-sol, aqueles verdinhos, tem várias marcas. E eu uso meia gota, que pega metade do rosto, que ele espalha bem, meia gota do outro lado. Não é todo dia, principalmente no frio, porque daí ele faz essa película, né, que recobre o corpo, a pele toda e mantém. Agora, uma coisa que eu não falei pra vocês sobre pele, já que inclusive mães de alunos me escrevendo pedindo para explicar, é o seguinte, a pele, para ela ter essa rigidez, né, ela tem uma série de coisas, entre outras, tem uma trama de proteínas que fica por baixo que segura o tecido. Isso é chamado colágeno, já ouviram falar, né? Colágeno, então, é proteína. Proteínas são moléculas feitas por junção, como se fossem pedacinhos de moléculazinhas chamadas aminoácidos, tá? O colágeno, então, é feito de vários aminoácidos. E, entre outros, tem dois bem bonitinhos, chamados lisina e prolina, que para fazer um determinado tipo de colágeno, eles precisam receber uma moléculazinha, uma partezinha lá, um radical, chamado hidroxila, para formar hidroxilisina e hidroxiprolina, tá?
E aí faz uma trama bem legal embaixo da pele. Eu tenho isso. Tinha um professor, infelizmente faleceu, um queridão, o Sandro Germano, que ele trabalhava com cosmética, e ele tinha um aparelho que ele via a estrutura de colágeno por baixo da pele. Ele gostava de pegar a minha pele e comparar com a das alunas e mostrar o tamanho de como que a minha rede é bem fechada. Por isso que, além da babosa por fora, né, eu tenho essa trama de colágeno por dentro. Muito melhor do que muita menina nova, né? E o que eu uso para manter o meu colágeno? Não é tomar colágeno, tá? É tomar limão. Por que limão? Porque para fazer essa formação de hidroxilisina e hidroxiprolina, é necessário a vitamina C. Lembra que eu falei agora há pouco das vitaminas? Então, o ácido ascórbico que tem no limão, ele é fundamental para a doação dessa... Lembra do grampeador, que eu falei agora há pouco, do grampo? Então, o grampo aqui é a vitamina C, na verdade é a hidroxila da vitamina C que tem que entrar lá na constituição do colágeno. Então, quando eu tomo limão, suco de limão, direto, se eu vou ao restaurante, meu marido é bom porque ele acompanha, né? Então, a gente vai ao restaurante, vamos lá no suco de limão, sem açúcar. Em casa também, de manhã, espremo limão num copo d'água e tomo junto com o café. Então, eu não tomo café, eu tomo suco de limão há anos. Ou coloco na vitamina que eu bato. Então, esse ácido ascórbico, a vitamina C do limão, vai ajudar a formação desse colágeno, tá? Falando do limão, além do ácido ascórbico, o limão tem ácido cítrico. O ácido cítrico daí vai ajudar na manutenção do pH do estômago. Aí tem um troço um pouquinho mais complexo que se chama solução tampão, né? Ele forma um tampão citrato no estômago. Tampão é um tipo de solução que mantém o pH mais ou menos estável, tá? Então não há grandes variações, ele ajuda. Então quem tem problema, quem tem medo de tomar limão por causa de acidez do estômago, está equivocado. Tem que tomar limão mesmo, para fazer o estômago ficar no seu pH baixo, tamponado, para que as coisas, para que a digestão toda aconteça de uma forma correta. No vídeo de ontem eu expliquei para vocês, né? Nós precisamos de uma acidez grande no estômago para fazer a desinfecção dos alimentos, para poder fazer a metabolização correta, por exemplo, para metabolismo de proteínas e tal. Eu preciso do pepsinogênio que vire pepsina. Para isso eu preciso do pH ácido, eu preciso do pH ácido para absorção de uma série de nutrientes, eu preciso do pH ácido para que depois de feita essa primeira digestão no estômago, abra lá uma válvula e todo aquele bolo, né, alimentar siga para o intestino para continuar na sua degradação, né? Daí tem o suco pancreático e a bile e outros, né, para poder fazer a correta digestão e absorção dos nutrientes. Então eu preciso do estômago ácido e o limão vai ajudar. Para isso vai ajudar na pele, né? Fora isso, vamos falar da terceira vantagem do limão, né? Que são os citroflavonoides. Flavonoides são moléculas, são metabólicos secundários que tem nas frutas cítricas em particular, né? Por isso é citro. E o limão tem. E esses citroflavonoides, eles atuam como antioxidantes, fantásticos antioxidantes. Posso também daqui a pouco fazer um videozinho só sobre antioxidantes, né? Para evitar. Hoje em dia se sabe que todas as doenças crônico-degenerativas são causadas por alguns problemas, entre outros por desequilíbrios radicais livres que os antioxidantes vão atuar, né? Estresse oxidativo que se chama. Então o limão vai ajudar isso. E os citroflavonoides do limão também são úteis como anti-inflamatórios. Nossa, que aula, hein? Então tô falando do limão por causa da pele, do colágeno, além da babosa. Agora voltando uma coisa muito importante sobre os polissacarídeos que eu falei da babosa, tá? Então tem as mucilagens, as pectinas, as gomas, que são usadas com essas moléculas, como eu falei, da esponja, que você coloca na água e absorve a água, né? Então, algumas já estão hidratadas, como a mucilagem, outras não. E qual é a recomendação fundamental? Quando a gente ingere essas substâncias, pensa que está ingerindo esponja, tá? Se a esponja já está molhada, tudo bem. E se a esponja está seca? Se ele começa a comer esponja seca, o que ela vai fazer? Ela vai puxar toda a água que existe no meu prato e vai tornar o bolo seco, tá? Então eu vejo muitas pessoas fazer porcaria com a saúde, porque aí vai começar a tomar chia, linhaça, comer pão com fibras. Essas são as fibras, tá?
As fibras insolúveis e tem as fibras solúveis. Essas são as fibras. Se você come, como se estivesse comendo esponja, se ela estiver seca, ela vai começar a roubar a água de dentro e vai fazer um efeito complicado. Então, se você, por exemplo, começar a tomar essas fibras sem água, você vai começar a ter prisão de ventre. Então, o segredo é, se precisa tomar essas fibras, esses produtos, você tem que tomar com bastante água. Por quê? Pensa você começar a comer esponja, tá? Aí você começa a tomar água em cima. Essa esponja começa a se expandir. Começa a expandir dentro do teu trato, o que o corpo fala? Opa, tem uma coisa crescendo dentro de mim. Isso estimula. Lembra? Ontem eu falei o seguinte, quando a gente começa a comer, é como se fosse um moedor de carne, né? Então, o moedor de carne acelera, a motilidade acelera quando eu tenho alguma coisa se expandindo dentro de mim para jogar para fora. É um bicho que tá ali, então o corpo vai para fora. Então, isso estimula a motilidade do sistema, tá? E você vai fazer cocô mais fácil. Então, você tem que tomar essas fibras. A melhor coisa que tem para quem tem problemas intestinais são essas fibras naturais, são esses polissacarídeos naturais. Tanchagem, tem vários nas farmácias, você pode fazer em casa, a chia, a linhaça, tem uma série de produtos de plantas e tal que você pode usar. Mas tem que ser assim, tá? Consumiu água. Consumiu água, 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 água. Senão ele vai prender o teu intestino. Se por outro lado você quer prender o teu intestino, muitos anos atrás foi proibido o uso de medicamentos que prendem as diarreias, porque normalmente a diarreia é um processo de limpeza, né? Alguma coisa que tá fazendo mal tem que jogar fora. Agora, dependendo da tua diarreia, você tem que segurar mesmo. Pode ver o que as vozinhas, as mães faziam. Por exemplo, arroz. Arroz é amido, tem amido, né? Que vai fazer essa mesma coisa, vai chupar água, maisena. Então, quando você consome essas coisas com pouca água, é como se eu estivesse comendo esponja seca. E aí ela vai absorver a água que está nesse trato e vai parar a diarreia. Teve uma professora, não vou dizer qual é a área, mas uns 2 anos atrás, ela não é da área farmacêutica, mas ela dá aula para farmácia, ela foi me procurar preocupadíssima, porque a filha dela, pequenininha, estava toda empedrada por dentro, fazendo cocô de pedra. E aí comecei a conversar com ela o que acontecia, a filha dela come maisena pura. Claro que vai empedrar, é como se estivesse comendo uma esponja seca. Então eu falei, pelo amor de Deus, fulana, tira essa maisena da tua menina. Ou trocha água nela, em cima, porque vai ressecar tudo, vai fazer um mal, né? Sobre isso é bem importante falar agora do trigo, né? O trigo é um amido que tem essa característica de puxar água. Só que o trigo, em função das suas características, né, químicas, que são um pouco diferentes, ele forma uma cola. Tanto que quando a gente não tem cola em casa, a gente pega o quê? Farinha de trigo, água, faz a colinha, né? Pensa você ficar consumindo ao longo da vida toda biscoito, macarrão, arroz, tudo à base de trigo. Essa cola toda vai colando por dentro. E no trigo tem uma proteína chamada glúten, né? Que tem gliadina lá. E acaba fazendo um problema sério no intestino. Então tem que tomar cuidado com o trigo também, né? Porque eu posso acreditar que pode fazer mal. Eu mesmo descobri que eu sou intolerante a glúten recentemente, que causava uma inflamação, porque por dentro, né, você vai comendo esse polissacarídeo, ele vai grudando, você nunca faz lavagem intestinal, nunca faz detox, não sei o que lá, aquela cola vai por dentro, né, e vai grudando. E o glúten, que tem junto do amido, então tem a parte açúcar, né, que é o polissacarídeo, que é o amido, e a parte proteica, é grudado na parede, ele pode começar a interferir nos espaços que tem entre as células do intestino, né? Tem o complexo, ó, vou falar um pouquinho de técnica aqui, né? Pensa nas diversas células que estão lá na parede do intestino, né? Essas células, elas têm um sistema para deixar absorver só aquilo que é para absorver depois da digestão, absorver. E no meio das células tem um complexo proteico chamado zonulina, que ele como se fosse porteiro, igual o porteiro de boate. Não entra a pessoa que não seja autorizada. Quando vem o glúten, a gliadina, ela se associa nesse complexo proteico e abre assim, ó, abre um espaço entre as células do intestino. Isso faz com que aquele bolo de fecal que está passando aqui, que tem algumas substâncias que eram para ser jogadas fora, por exemplo,
Proteínas, eu comi, meu estômago não estava legal, tomei muito antiácido, não quebrou as proteínas grandes estão sendo jogadas fora pelo cocô, aí eu tenho um espaço, daí essa proteína entrou por entre as células, ela vai entrar para dentro da circulação sanguínea, é uma proteína da minha comida, só que não era para entrar. Aí o corpo vem aqui e fala, opa, para, nosso sistema imunológico tem uma proteína grande entrando aqui e faz uma reação alérgica. Então a gente sabe que muitas das reações alérgicas autoimunes são causadas por isso, porque eu comi polissacarídeo demais ao longo da vida, sem muita água, sem fazer detox, sem fazer lavagem. Isso começou a grudar no meu intestino. Fora isso, a minha digestão é ruim, muito antiácido, esses chamados protetores gástricos que não tem nada de protetor. E aí começa a absorver, aí o corpo começa a reagir, meu braço aqui. O corpo começa a reagir, fazendo anticorpos contra isso. Como são moléculas que não são tão estranhas, assim, não é um bicho, são moléculas da própria alimentação, o corpo pode começar a fazer reações cruzadas, daí começa a atacar, por exemplo, tireoide, porque aqui na tireoide tem uma molécula parecida com ela. Por falar em tireoide, deixa eu fazer só uma ponte que eu lembrei agora. Quem usa muito produto com cloro tem que tomar cuidado com tireoide, tá? Eu tive que nadar por muito tempo por conta do meu problema pulmonar, e hoje eu tenho problema da tireoide por causa do cloro. Então, essa história de produtos com cloro, que boa, a gente que trabalha com produto de limpeza, por favor, tome cuidado, e piscina também. Só falei da tireoide porque a tireoide é um dos problemas muito sérios que existe dessa questão alimentar, né? De repente começa a absorver coisas que não deve, e o corpo começa a estranhar o que é isso que está acontecendo. Né? Falando disso, já que eu tô aqui, né, já 16 minutos nesse pedacinho, mas vou falar mais um pouco. Eu tive um problema muito sério, eu tive algumas coisas interessantes na saúde, eu tive 2 eclâmpsias, eu tive 2 tromboses, comecei a fazer reação alérgica com pós-adolescente, muito séria, que virou na minha asma e tudo mais. E tem a ver com o intestino. Falei ontem para vocês no vídeo, intestino é fundamental, intestino e fígado é fundamental observar na saúde, né? E a ligação que eu faço é o seguinte, lá quando eu era adolescente, eu estava com meu irmão na praia, teve uma enchente enorme, eu fiquei mergulhada naquela água. Eu devo ter sido infestada por um monte de parasitas, não tomei vermífugo. Os parasitas fazem a mesma coisa, né? Tô lá com o intestino, eles comem a minha parede do intestino para entrar. É bichinho, quer se alimentar de sangue, né? E nutrientes, não de sangue. Então, se eu tenho uma grande infestação por parasitas, por exemplo, numa enchente, eles vão faz uma hiperpermeabilidade intestinal. E com essa hiperpermeabilidade intestinal, mais glúten, mais um monte de porcaria, começa a entrar para dentro do meu corpo uma série de porcarias. Então, minha primeira reação quando eu era ainda adolescente foi fazer reação alérgica a camarão e produtos de frutos do mar, que eu nunca tinha alergia. Na entrada desses parasitas, provavelmente eles começaram a depletar minerais, principalmente o magnésio. Eu fui diagnosticada anos atrás com depressão profunda e eu tive de passar por 13 médicos, eu fiz uma cirurgia, no outro vídeo eu conto pra vocês. E eu sozinha descobri que o que eu tinha era falta de magnésio, tá? Provavelmente a origem é aquela, tá? Intestino hiperpermeável. E aí, na falta de magnésio, eu desenvolvi a primeira eclâmpsia, eu perdi minha filha quando eu tinha 20 anos, quase morri, foi um horror. Depois o meu segundo filho, que é vivo, que é um touro, hoje em dia eu também tive pré-eclâmpsia. Assim que ele nasceu, eu tive a minha primeira trombose venosa profunda. A segunda eu tive depois uma viagem internacional para a Europa, tá? Então tudo isso tem a ver com o desequilíbrio do meu metabolismo, tá? Coisas que estavam me agredindo e eu não colocando para dentro as coisas corretas. Hoje em dia eu tô fazendo tudo certinho, né? Tô fazendo um tratamento ortomolecular maravilhoso, uma farmacêutica clínica maravilhosa chamada Vanessa Anguinoni. Eu tenho compartilhado muito material dela. Ela, inclusive, vinha para cá, né? A gente tinha combinado ela vir participar de um evento aqui na universidade agora em abril, mas pela pandemia a gente teve que prorrogar, né? Tivemos que suspender e vamos marcar na frente. Então eu tô fazendo todo um tratamento que parei com o glúten e tal, com a alimentação adequada e tô
ingerindo formulações só com vitaminas, minerais e tal, para recuperar a minha saúde. Fora isso, recuperar os óleos essenciais para recuperar a saúde, beleza? Então você veja, diagnósticos equivocados, eu tive diagnóstico equivocado de depressão profunda por 5 anos, passando por 13 médicos, e queriam que eu tomasse antidepressivo e eu me negava, porque eu não queria ser zumbi, até eu descobrir sozinha que era falta de magnésio, e começar a tomar magnésio e começar a melhorar o quadro. Inclusive eu fiz eletroencefalograma, e pelo eletroencefalograma eu era portadora de depressão profunda mesmo. E para hoje fazer a ligação com o intestino, com o excesso de parasitas, com o excesso de glúten. E aí eu podia estar hoje afastada do trabalho, aposentada, porque o meu quadro de depressão identificado estava grave. E eu chegava na médica, ela falava assim, quanto tempo de afastamento você quer? Eu dizia, eu não quero me afastar, pelo amor de Deus, eu quero me tratar. E os antidepressivos não estavam me tratando, né? Então eu tomava 3 dias, parava, voltava lá, mudava de médico. E assim foi. Era falta de tratar o intestino, falta de educar a minha alimentação e falta de repor os nutrientes. Beleza? Mais um pedacinho legal, né? Beijo. Oi? Tudo bem? Agora já é de tarde, dia 13 de maio. Acabei de almoçar. Vou fazer mais um pedacinho do que eu vou chamar de pinceladas de educação e saúde. Fazendo só uma ponte com o que eu falei agora há pouco, é o seguinte. Tô dando uma ênfase aí sobre o sistema digestório, né? A alimentação e por que dependendo do tipo de alimentação que a gente, né, coloca para o nosso dia a dia, isso pode desencadear uma série de problemas de saúde. Isso que eu falei da absorção equivocada de coisas, né, quando o intestino está hipermeabilizado por uma série de motivos, essa entrada de moléculas diferentes e tal vai desencadear uma reação inflamatória, né? Hoje em dia está muito claro que a ortomolecular tem ajudado muito nisso, no entendimento, no esclarecimento de que a raiz dos nossos problemas de saúde, ela se sustenta em 3 pilares, né? O estresse oxidativo, que eu falei agora há pouco, que os radicais livres ajudam, né? Por exemplo, os citroflavonoides do limão e outros. O estresse oxidativo é um problema muito sério, né? É a formação de células radicais, que a gente chama. Eu brinco com os alunos que eu falo aqui que um radical livre é um porra louca que não foi preso. E os radicais livres, eles são formados no corpo naturalmente. O processo de respiração nosso, por exemplo, promove a produção de radicais livres, que são moléculas sinalizadoras importantíssimas para o nosso organismo. Só que quando estão em excesso, e as substâncias que os equilibram, né, os antioxidantes naturais, estão em deficiência, daí acontece um problema de estresse oxidativo. E aí as doenças crônico-degenerativas todas estão relacionadas a isso, né? Fumar, beber, fazer esporte aeróbico demais sem repor os antioxidantes, medicamentos, tem uma série de condições que fazem com que haja um desequilíbrio, né? Um estresse oxidativo, desequilíbrio entre radicais livres e antioxidantes que promove doenças, né? Esse é um problema. A inflamação, que está relacionada com a questão alimentar também, é outro dos pilares responsáveis pelos problemas de saúde que a gente tem, né? Eu persigo a origem da minha inflamação, eu tinha, agora está resolvendo, um problema de edema crônico. Quem me conhece sabe, já me viu, ainda mais por causa das minhas pernas, né? Eu tive 2 tromboses venosas profundas na mesma perna direita, então muito inchada, mas a outra também. E eu sempre soube que isso é um problema de inflamação crônica. Eu nunca tinha conseguido descobrir a origem. Então, os medicamentos usados, que eu usava especificamente para o problema linfático e tal, eram anti-inflamatórios, por causa de uma inflamação. Mas cadê a origem da inflamação? Até descobri que era intestinal, né? Por conta do erro de dieta. Qual é o problema da inflamação? Primeiro que está entrando dentro do corpo coisas que não deveriam entrar, né? E aí o corpo reage. Então, o sistema imunológico né, faz parte do sistema inflamatório. Pensa no exército. Se dali a pouco começa a entrar ladrões, sei lá, aqui no país, o exército vai ter que entrar em ação. Então, se dali a pouco começa a entrar dentro do corpo substâncias que, mesmo que não sejam assim vírus, bactérias ou, né, coisas estranhas, mas coisas da alimentação que não deveriam entrar, o sistema de defesa vai correndo lá atacar.
Então você mantém o teu sistema de defesa, a tua imunidade o tempo inteiro ativa para tentar resolver problemas das tuas porcarias, né? Você tem um palavrão, não vou falar, das porcarias que a gente fez, né? Então, aí quando você precisa do sistema imunológico para realmente te defender, por exemplo, do coronavírus, aí o que você faz? Você está com o teu sistema imunológico cansado. Então, fazendo uma analogia bem simples, mas que a gente costuma fazer para explicar, pensa no sistema imunológico como um exército que precisa de ter soldados vigorosos, fortes, com armas e com munições. Não adianta você ter arma, munição e o soldado podre. Não adianta você ter um soldado bom sem arma e munição. Então você tem que ter, né, todos os elementos que eu falei agora há pouco, as vitaminas, os minerais, os aminoácidos e outras substâncias. Tá? Por isso que a dieta é tão importante. E o terceiro pilar da manutenção da saúde ou não se chama glicação. Então são três coisas, né? Estresse oxidativo, inflamação e glicação, que são os responsáveis pelos nossos problemas de saúde no geral. A glicação está diretamente relacionada com o processo de metabolização de açúcar, que é um outro problema, né? Só para fazer uma palhinha, agora já vou falar do magnésio, mas fazendo uma palhinha aí, por exemplo, eu descobri que o magnésio é diretamente relacionado no metabolismo da insulina. E a insulina, né? A insulina é uma molécula que está relacionada com o processo de absorção de açúcar. Então, quando eu tenho um problema de desequilíbrio no meu metabolismo de açúcar, que desencadeia, por exemplo, a diabetes, o que acontece? Eu sempre falo para os alunos, são dois problemas, né? Um é que você come o açúcar e ele não é metabolizado corretamente, então ele deveria entrar para dentro da célula ser utilizado para a formação de energia. Ele não consegue entrar para dentro da célula. Então a célula começa a ficar deficiente, o metabolismo começa a ficar deficiente dentro da célula porque eu não tenho o elemento principal aí, fornecedor de energia, né? E outro problema é que esse açúcar que não entrou para dentro da célula fica para fora da célula. Então, esse excesso de açúcar fora, que se fala que carameliza o corpo, acaba fazendo um monte de problema, que é a glicação. Então, por isso que a alimentação correta e essa visualização sobre todo esse trato, né, o trato digestório, né, o sistema digestório da gente é fundamental para a manutenção da saúde, né? Então, não é só uma questão de modismo, é uma questão de entender aonde que está a raiz. Então, é a gente mesmo que faz porcaria com a gente, né? E o que o sistema de saúde faz? Tem uma analogia que eu uso há muito tempo. Aliás, já fiz essa analogia, inclusive, para palestras para médicos, né? Que eu já fiz sobre o cara de pau. Então, é que eu digo o seguinte, hoje em dia, é assim, imagina que a gente faz uma porcaria com a gente. E fazendo uma analogia, como se de repente eu deixasse entrar uma pedra dentro do meu sapato. E eu continuo andando com aquela pedra no meu sapato, é um desequilíbrio, é uma coisa errada. Aí começa a doer o pé. Daí a gente vai para o sistema médico. No sistema médico vigente, hoje em dia, convencional, o médico tem algumas opções para poder analisar esse problema. Ele pode olhar para o sapato, ele pode olhar para a pedra embaixo, né, do teu pé, ou ele pode olhar para a dor. Para onde que o médico olha, né? Para onde que os profissionais de saúde olham? Para a dor. E tira a dor. Usando um analgésico. Resolve o problema? Tira a dor. Mas não resolve o problema, né? Aí você continua andando com aquilo, você não sente mais dor, dali a pouco inflama. Aquela pedra inflama. Oi. Tive que parar, porque veio a fisioterapeuta aqui fazer os exercícios. Voltando na pedra do sapato, né? Então, o que acontece? A gente faz isso com a gente. E o sistema médico tem essa prática, né? Tem um problema, normalmente ataca-se o sintoma, né? E aí o problema continua. Então, por isso que quando a gente fala hoje em orientação em saúde e tal, para as pessoas serem mais responsáveis sobre si mesmas, né? É observando o que acontece consigo, ficando muito atenta, curioso, olhando, vendo o que está fazendo de errado, está lendo, está estudando, porque vai chegar no médico, o médico vai, na grande maioria das vezes, tirar o sintoma. Tô com uma dor, vou tomar um analgésico, tô com uma inflamação, um anti-inflamatório e assim por diante, né? Tô com falta de sono, faz um medicamento para dormir, sem observar por que eu tô com falta de sono, por que eu tô com aquela inflamação, por que eu tô com aquele problema, né? Bom, isso é uma questão, né? Agora eu queria falar rápido com vocês sobre como é que eu descobri o magnésio, o que aconteceu. Deve fazer uns 12 anos que eu comecei com um cansaço impressionante, que foi indo devagar, né? Aquela coisa que vai indo, daqui a pouco eu já não conseguia tomar banho sem sentar, levei banquinho para dentro,
tomar banho me enxugando, sentada na banheira, cansaço para caminhar, aquele slow motion, daí eu ia dar aula, andando devagar. Chegou um momento que eu dava aula, chorava, o cansaço era tão grande. Cai cabelo, insônia absoluta, vai no médico depois de um tempão, uma sede, lascada, sem dormir, cai do cabelo. Fui ao médico. O médico mandou fazer um monte de exames e me diagnosticou pela primeira vez, faz 12 anos. Depressão profunda. Pulando a história, foram vários médicos. Eu cheguei a fazer uma cirurgia horrível, que tira as duas amígdalas, uma parte do palato superior, e não tenho mais a campainha, chama óvulo-palato-faringoplastia, porque eu fiz aquele exame do sono para a sonografia e identificou que realmente eu tinha... As minhas amígdalas eram muito inchadas, em grau 3 para 4, então eu tinha apneia do sono, e que aí os médicos acharam que o meu problema seria por não dormir direito, e por isso o cansaço e tal, que eu tinha que fazer aquela cirurgia horrível. Na época que eu fiz o exame, o eletroencefalo, fui uma especialista, que está aqui em Curitiba também, Gisele Minhoto, especialista em sono, e ela me ajudou a avaliar, né, o eletroencefalo, disse que meu perfil é realmente de depressão profunda, porque eu caí no sono profundo muito rápido, eu acordava e não dormia mais. A cirurgia não resolveu, nem os medicamentos resolveram. Aí eu estudando, eu trabalhava com os alunos em clínica de idosos. Minha senhora, Dona Ivonete, faleceu por erro de medicação lá, mesmo eu tentando interferir junto com meus alunos de mestrado e tal, e meus alunos do PET, do Programa de Educação Tutorial, não conseguimos reverter a prescrição, e a senhora faleceu, Dona Ivonete, que recentemente eu descobri que é avó de uma aluna, eu dando aula falando sobre isso, e a aluna se sensibilizou e descobriu que era a própria avó dela que tinha passado por aquilo. A partir do momento que aquilo aconteceu, eu fiquei muito maluca pelos erros, os erros que acontecem o tempo inteiro, erro de prescrição, erro de acompanhamento, erro de tudo. E comecei a estudar muito sobre coisas para idosos, porque o meu foco na época era trabalhar com idoso em casa de idoso, né, em IUPs, Instituição de Longa Permanência de Idosos. E eu descobri um artigo científico que fazia uma relação entre depressão, diabetes, Alzheimer e Parkinson com falta de magnésio. Falei, nossa, eu sou tão burra assim, eu fiz mestrado em bioquímica pura, que isso? Como é que eu... O cara é louco. A gente sempre tem duas opções nessas horas, né? Na universidade eu costumo brincar que a gente vive em um monte de Olimpos, né? Em cima de cada Olimpo tem um PhD, o dono da verdade maior. E a gente pode gostar de ficar em cima do Olimpo, ou pode dizer assim, puta, acho que eu tô ruim aqui, eu preciso estudar mais. Eu costumo ter essa segunda postura, né? Acho que será possível que eu não sei disso? E fui estudar e vi quem era o autor, e fui ler mais e quase caí dura com a minha ignorância. Vou pular rápido a história e descobri que o magnésio é aquela história que eu falei agora há pouco, né? Grampeador e grampo. O magnésio é um dos grampos mais importantes no corpo. São centenas de reações, como se fossem centenas de grampeadores em que ele atua, como se fosse uma chave micha que abre tudo. O magnésio é um mineral que está envolvido com várias reações, né? E eu tenho um livro em inglês, inclusive um e-book, tem mais de 750 páginas, só sobre magnésio. Então, por aí se diz que o magnésio participa de 350 reações, mas são muito mais. E eu comecei a tomar magnésio, fui na farmácia, vou pular essa história, não sabia o que tomar, pedi ajuda do farmacêutico, escolhi. Passado umas 2 semanas, a minha aluna de mestrado, que estava o tempo inteiro comigo, ela falou assim, Nilson, você viu que você está andando mais rápido? Eu falei, Ela falou, você está andando mais rápido? E várias coisas aconteceram. Todos os sintomas que eu tinha de depressão foram diminuindo. Uma pausa, né? Quando eu estava nesse quadro, eu fui falar com várias pessoas. Eu fui, lógico, na junta médica da universidade, fui falar com o chefe do departamento de psiquiatria e tal, com vários. E o prognóstico era assim, ó, você nunca mais vai voltar a ser ativa como você é. E eu ficava ficava doida com isso, né? Como assim? E quando eu comecei a tomar magnésio, tudo começou a melhorar. E outras coisas começaram a acontecer. E aí eu fui estudar cada vez mais, inclusive eu fui inserindo esses conhecimentos nas aulas, e o pessoal começou a me chamar de doutora Magnésio, me chamam de doutora Magnésio. Já fui chamado para fazer palestra em hospital e tal. Não digo que eu sou especialista, mas a partir daí eu fiz o meu primeiro curso, que eu já estou no segundo, de ortomolecular, que é a ciência da área da saúde que trabalha com isso.
Então, o que eu comecei a observar? Aquilo que era depressão era depleção. O magnésio, entre outros, ele está relacionado com as vias produtoras de ATP, que são as moléculas energéticas. Então, sem magnésio não tem a produção adequada de ATP. Ele está diretamente relacionado ao metabolismo da insulina. Ele está diretamente relacionado aos problemas de contração e descontração muscular. Então, eu cheguei a fazer inalação com magnésio e nunca mais eu tive crises, que eu estava tendo de volta, crises fortes. Aliás, aqui, né, no hospital, já tomei 2 injeções de sulfato de magnésio, que se usa, inclusive, em UTI. Não tive mais cólica. Eu menstruava e tinha cólica. Porque para haver contração muscular, a gente sabe que precisa de cálcio, né? As fibras fazem assim, contrai. Para descontrair, para mobilizar o cálcio do lugar, precisa de magnésio. Então, se você não tem magnésio suficiente, a tua musculatura contrai, por exemplo, da perna, não consegue descontrair e você tem cãibra. Do brônquio, contrai com a broncoconstrição, não consegue descontrair, você fica fechado com uma crise asmática. No útero, né, você precisa que o útero, na época da menstruação, ele precisa contrair para expulsar o sangue e precisa descontrair, então se não consegue descontrair, você tem cólica. Na pressão, né, você tem de repente um jato de adrenalina que teus vasos fazem assim, contraem, ele precisa descontrair para voltar, né? A manutenção do vaso contraído faz a pressão ficar alta. Então, uma série de coisas assim, eu fui resolvendo, minha pressão foi caindo, meu metabolismo de açúcar foi melhorando. Eu tinha verruga, caiu, sabe essas verruguinhas de velho? Começaram a cair, porque caem mesmo, porque melhora a imunidade celular. Então, esse é o magnésio, tá? Não é o único, né? Eu descobri, por exemplo, que em relação à menopausa, entrei em menopausa tardia, mas naquela época eu descobri que alguns minerais são fundamentais para não entrar em crise, então zinco, selênio, cromo, magnésio. Comecei a estudar, fazer curso por conta própria, fazer minha própria ingestão e recuperando minha saúde. Hoje em dia, eu já falei para vocês, né, eu tenho uma profissional que é uma farmacêutica clínica especializada na área que me acompanha. Eu tô doida para fazer os exames de volta. Outra coisa que eu aprendi, né, que essa história de ficar comendo toda hora não presta. Você tem que dar uma folga pro corpo. Então eu passei a não jantar. Isso se chama jejum intermitente. Tem vários estudos a respeito que eu estudei, né? Então você dá uma pausinha no teu corpo, porque senão ele fica o tempo inteiro, é tipo um motor que não desliga, né? O carro não desliga nunca, fica lá. Então você dá um tempinho para que ele consiga metabolizar as coisas que precisa metabolizar, e no dia seguinte você entra na dieta correta novamente. Só com isso eu saí do quadro pré-diabetes, só com isso. E com a digestão e com a dieta correta. Tô doida para fazer os exames daqui umas 3 semanas para ver como é que tá, mas já tô acompanhando, eu faço minha glicemia no dedo, já tá melhorando, tá? Então isso em relação mais um pouquinho à alimentação, ao magnésio e outros minerais, e tem as vitaminas, e tem as plantas, todas doadoras de moléculas para que a gente equilibre o corpo, tá? Só uma coisinha, a diferença entre medicamento e esses produtos que a gente chama de suplemento, né? Medicamentos são moléculas que normalmente não são normais no nosso metabolismo. Vamos pegar aquela fábrica que eu falei agora há pouco, né? Fábrica de móveis. De repente, ela funciona com prego, com cola, com martelo, com parafuso. Eu descubro um troço muito medonho de bom e entro lá. Não está fazendo parte daquele esquema, né? Esse é um medicamento que eu uso eventualmente e paro. Agora, os minerais, as vitaminas, as moléculas metabólicas e tal, fazem parte do metabolismo, que eu tenho que colocar dentro do corpo. Então, quando eu falo que eu faço uma ingestão de algum mineral, vitamina, óleo, eu não estou dando moléculas estranhas, por isso a gente chama isso mais de suplemento. E os medicamentos são diferentes. Na concentração de moléculas de medicamentos, a gente costuma fazer um raciocínio farmacêutico, que é assim, eu, por exemplo, tenho um mosquito na parede, eu preciso matar aquele mosquito. Eu pego uma bola de canhão e blá! Eu preciso matar aquele mosquito. Tudo bem que vai arrebentar a parede, vai arrebentar todo o resto, depois eu conserto. Então, as concentrações de moléculas em medicamentos em geral são mais ou menos assim, né? Eu tô com uma unha encravada, inflamada. Como é que eu vou tomar um anti-inflamatório que vai sopar a unha? Não tem como, a não ser que ele seja tópico, né, ali local. Se eu tiver que ingerir, né, fazer uso sistêmico, eu vou ter que colocar uma concentração muito grande dessa molécula, porque ela vai ser distribuída e um tantinho vai chegar na minha unha encravada. E o tantão que ficou distribuído no corpo, né? Por isso que a gente que é farmacêutico fala, eu falo muito isso, né?
Medicamento não é bala, não é bolacha, não é bolo, para você ficar tomando de qualquer jeito, em qualquer concentração. Porque ele vai ser fantástico se usado da forma correta, segura e racional. E responsável. Tá bom? Daqui a pouco eu venho com mais um videozinho. Oi? Agora eu vou falar bem rapidinho, sei lá quanto tempo que vai dar esse vídeo, sobre, que eu falei bastante sobre óleos essenciais, né? Então é o seguinte, as plantas que têm óleos essenciais são chamadas de aromáticas, porque em geral esses óleos são aromáticos, não significa regra absoluta, mas aqui é a maioria, né? Por que os óleos são aromáticos? Porque essas moléculas são bem pequenininhas. Eu brinco na aula que são moléculas, mais moléculas do que moléculas. E elas evaporam muito facilmente. Se evapora muito facilmente, você sente o cheiro, né? E aí vai meu primeiro recado para quem faz chás com plantas aromáticas, que são as plantas aromáticas: cravo, canela, hortelã, melissa, camomila. Essas que são bem cheirosinhas. As chamadas especiarias. Especiarias são plantas que têm óleos essenciais que são usadas como condimentos, né, como temperos. Como essas moléculas elas evaporam, você não pode ferver, porque se você ferver, essas moléculas vão embora no vapor, a não ser que você queira inalar o vapor. Então você quer fazer uma inalação, por exemplo, com o eucalipto, você pode colocar Vic Vaporub no copinho, água fervendo, ou óleo de eucalipto ou folhinha, coloca a fervendo e aí ele vai fugir pelo aquele vapor, vai entrar por via inalatória. Aí você pode fazer assim. Se não, se você quer tomar uma substância, um chá que tem essas moléculas, você tem que colocar água fervendo em cima e tampar, porque elas vão evaporar, mas elas vão ficar retidas na tampa, né? Depois você pega aquela aguinha que ficou na tampa, devolve para dentro do chá e toma, tá? Essas são moléculas chamadas óleos essenciais. Porque elas são muito pequenininhas, elas interferem muito, elas intercalam, se encaixam com os receptores do corpo, desde os receptores olfativos até outros. Quem não teve a experiência deliciosa de consumir uma bala de hortelã, por exemplo, e tomar água em cima e dá a impressão de que gelou, e não gelou coisa nenhuma? Quem não lavou o cabelo com shampoo de hortelã e sentiu a cabeça como se tivesse um freezer, né? Sem estar no freezer. Porque essas moléculas são pequenininhas, por exemplo, o mentol, né, que é uma molécula de 10 átomos de carbono, bem pequenininha, bonitinho, ele intercala lá no termorreceptor de temperatura e ele dá uma bobeada no corpo. E o corpo tem a impressão de que esfriou e faz uma reação fisiológica em relação a isso, tá? Então os óleos essenciais são assim. Porque eles são pequenininhos, de natureza lipídica, né, muito mais carbono, eles conseguem entrar em membranas, eles conseguem encher o saco das bactérias, então eles matam. Muitas ações dos óleos essenciais, muitas ações. Tem o que estimula a digestão, para a digestão então, muitos digestivos. Há digestivos que interferem a secreção de mais enzimas para ajudar na digestão. Há digestivos que relaxam aqui, a cardia, essa região de cima do estômago, a cardia, né? Para que um bebezinho, por exemplo, arrote com mais facilidade. Há óleos essenciais que atuam no sistema nervoso, ou estimula, como a cânfora, ou seda, né, como a lavanda, o capim-limão. Há alguns óleos essenciais que atuam como anti-inflamatórios, como da camomila, da calêndula. Nossa, tem muitas coisas. E os óleos essenciais, eles interferem também aqui, ó. É o único dos sentidos que nós temos, visão, tato, olfato. O olfato que tem um sistema, né, um nervo que vai diretamente no cérebro, muito rapidamente no cérebro, o nervo olfativo, e chega no sistema, parece uma orelha assim, o sistema límbico que fica no meio do cérebro. Esse sistema é muito legal porque ele tem algumas glândulas, como o hipotálamo e a hipófise, e que são responsáveis pelo comando de coisas nas glândulas. Então a gente sabe, por exemplo, que o sistema límbico ele gerencia instinto, ele gerencia memória, ele gerencia fome, sexo, emoções. Então a gente sabe muito bem que a gente sente o cheiro do namorado de 15 anos, então você volta, então pega na memória. Então os óleos também são usados para tratar a memória. Olha que interessante, né? Então óleos essenciais são muito, muito, muito legais.
para uma série de tratamentos. E aí eles podem ser usados na forma de você tomar, pode ser passar, pode ser inalar. E aí tem uma série de efeitos extremamente benéficos, tá? Agora que eu tô falando dos olhos, eu lembrei do negócio do magnésio, que tem a ver com os olhos também. Uma coisa interessante que eu descobri usando, né? Quando eu tava com aquele problema diagnosticado de depressão, tinha dias que eu acordava pilhada, sabe aquela coisa de assim, nervosa? Eu até falava pro meu marido, nossa, parece que eu vou fazer uma prova, eu tô nervosa, mas não vai acontecer nada, mas eu tô nervosa. E eu descobri o seguinte, o corpo é bem legal, né? Quando precisa de sintetizar alguma coisa, sempre tem uma molécula sinalizadora para o início de síntese e uma molécula sinalizadora para parada de síntese. E, por exemplo, quando você leva um susto, uma coisa assim, que se produz adrenalina, que é uma molécula necessária para preparar o corpo para fuga, né, e proteção, e correr e fugir, que é para você levar um susto, vai ser assaltado, você tem que sair correndo, então o corpo se prepara para isso. Depois que passa a necessidade de adrenalina, tem que ter um sinalizador que pare a produção de adrenalina. E esse sinalizador depende, por exemplo, de magnésio. Então, por qualquer motivo, eu fico secretando adrenalina, cortisol, tô nervosa, e não consigo parar de sintetizar. E eu fico com aquela sensação de pilhada, se chama ansiedade, né? Então, simplesmente tomando magnésio você se sente melhor, e os óleos essenciais também ajudam. Então, são coisas combinadas, sabe? Que a gente pode fazer sem precisar ficar tomando Rivotril, sem precisar ficar dependente de medicamento, usando certos conhecimentos e o médico que consiga entender um pouquinho melhor. Beleza? Mais uma pontinha. E a última pontinha que eu vou falar com vocês hoje, acho que vai ser essa, né? Sobre movimento. É outra das coisas que eu descobri que como eu sou idiota. Nossa, eu adoro me sentir idiota. Porque daí eu sou provocada, né? Eu sou desafiada a estudar mais. E eu com essa história de ficar estudando, eu tenho um problema sério desde pequena, né? Eu gosto de aprender. Desde que eu era pequenininha, eu tinha que estudar tabuada, eu tava estudando tabuada. Meus amigos da escolinha doido comigo e eu não entendia porque meus colegas não estudavam tabuada, não estudavam conjugação de verbos. E agora, depois de velha, eu continuo estudando, né? Então, eu procurando coisas sobre tratamentos tradicionais e tal, eu descobri sobre visão. Eu deixei de usar óculos, eu precisava de óculos para leitura, né? E presbiopia. Deixei de usar óculos fazendo exercícios. Me senti tão idiota quando eu descobri isso, gente, tão idiota. Mas o que é o seguinte, aí você vai estudar, você vai levar, é óbvio, né? O olho da gente, ele funciona como câmera, né? Músculo. A gente precisa do miose e midríase, naquele momento da pupila, para ajudar a focar. E tem alguns músculos aí que agora, não me lembro, cristalino, sei lá, que mexe, que faz com que haja o foco também. Então, o que acontece? Quando a gente fica, por exemplo, usando muito visão de próximo, a quantidade de crianças com óculos, né? Fica usando demais a musculatura que permite o foco próximo, tela de computador, televisão e tal, sem fazer o exercício de visão de longe, vai atrofiando essa musculatura que faz visão de longe, como qualquer outra musculatura. Se eu não usar a perna atrofia, se eu não usar o braço não atrofia, se eu não usar o olho direto, o olho atrofia. Se eu uso óculos escuro demais, esse movimento aqui, ó, também vai atrofiando e você vai enxergando cada vez menos. E quanto mais óculos você usar, é como muleta. Você deixa de forçar a tua musculatura a fazer o teu processo e aí você vai ficando dependente da muleta que é o óculos. E eu estudando isso, daí eu descobri que isso foi postulado por um médico oftalmologista chamado William Bates. Caçaram, inclusive, o registro médico dele americano no começo do século passado, me lembro, acho. Que ele estava postulando isso, não use óculos, não faça cirurgia, faça exercício. E depois, recentemente, uma pessoa que ainda está viva, chama Meir Schneider, que nasceu com catarata congênita. O Meir fez 5 cirurgias, acho que quando pequeno, para tentar recuperar a visão, não conseguiu. Os pais deles eram um surdo e outro mudo, então você imagina a vida dele. E ele cego. E com 17 anos ele descobriu o processo do William Bates, começou a fazer exercícios diários, por muitas horas diárias, e começou a ver visão. Hoje o Meir, ele é
polaco, acho que ele nasceu na Polônia, depois viveu em Israel e hoje mora nos Estados Unidos. Tem um centro lá de self-healing. E o Meir tem até carteira de motorista, ele dirige. Você vê as palestras dele no YouTube, você não acredita que ele é cego. Eu também já tentei trazer ele aqui para Curitiba, mas eu não consegui trazê-lo, mas eu trouxe outros profissionais que vieram, inclusive, fazer cursos aqui com o pessoal aqui na farmácia da Federal, né? O Meir desenvolveu todo um sistema que é muscular, então, ele, por exemplo, ele coloca a mão na cintura e bate os 2 cotovelos na frente, como se estivesse batendo palma. E aí ele vai explicando pra gente que a gente vai atrofiando os músculos, e quanto mais atrofia os músculos, mais dói. E eu fiz isso com os olhos, né? Fazendo exercícios. Então, todo dia eu comecei por conta própria a fazer exercício. Que exercício de visão é esse? Olha pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro, pisca, 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 pisca. Esquenta a mão, coloca aqui pra relaxar. Volta, pisca, pisca, pisca. Tem vários exercícios, né? Isso eu não vou ficar ensinando, só vou falar pra vocês. Tem alguns profissionais, tem uma profissional, eu não a conheço, mas vejo as coisas dela e divulgo. Tudo que eu acho interessante eu divulgo. Se chama Tatiana Gebrael. Ela tem um projeto chamado Olhos de Águia, que ela trabalha com isso. Eu sei que eu fazendo os exercícios, piscar é maravilhoso, piscar, 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 tem vários. A visão amplia, é um troço impressionante. E eu deixei de usar óculos, tá? E eu forço. O pessoal fica bravo comigo, porque eu tô assim, eu não vou usar óculos. E óculos escuros, então, nunca mais na vida. E vou dizer uma coisa pra vocês, eu usava óculos e tinha sensibilidade à luz. Passei a não usar mais óculos, meus olhos hoje estão tão legais nessa história de fazer miose, midríase, que quando eu saio no sol, eu não sinto. Eu simplesmente não sinto. O meu olho, naturalmente, ele se fecha para proteger do excesso de claridade. Se eu colocar óculos escuros, eu me perco. Então, tem um monte de óculos escuros que eu paguei tão caro. Tá lá guardado, não sei nem onde que tá. Porque se eu colocar um óculos escuro, me atrapalha. Em compensação, minha visão tá muito boa. Certo, gente? Acho que agora acaba, né? Falei um pouquinho de cada coisa com vocês hoje. No meu papel de farmacêutica, fazendo educação em saúde. Enquanto aguardo sair daqui. Então, ainda estou aqui na ala da Covid, do Hospital Marcelino Champagnat. Segundo o médico, ainda tem que confirmar mesmo o exame, se não é Covid, mas parece que não é. É uma infecção bacteriana que está resistindo um pouco. Então eu fico aqui mais acho que uns 2 dias. Se me der na telha, eu vou fazer um videozinho com vocês sobre formação em atitudes, que é outra coisa que eu tenho trabalhado bastante, né? Eu sou professora na área de farmácia, mas eu trabalho muito na área administrativa, né? Hoje eu sou coordenadora do curso. É a 4ª vez que eu sou coordenadora de curso da farmácia. Estou presidindo aí um fórum de coordenadores de curso de graduação da Federal. Atuo em algumas áreas, em particular em gerenciamento de equipes, com as experiências que eu já tive em alguns programas específicos. E aprendi muito na lida sobre essa questão de formação e atitude. Se der, eu faço outro vídeo sobre isso, tá bom? Sobre saúde, palhinhas de educação em saúde, pinceladas de educação em saúde, acho que hoje chega, né? Qualquer coisa vocês me escrevem. Não sou blogueira, mas estou aqui. Ah, só mais uma coisa. Há uns anos atrás, eu resolvi começar a escrever um negócio que eu chamei de reflexões compartilhadas. Isso era por causa dos meus estudantes. Coisas sobre saúde, minhas reflexões, hoje eu assisti um filme, e eu fui colocando tudo no meu site. Eu tenho um site no Google. Nunca lembro qual é o meu site. Mas se colocar o meu nome no Google, né, Nilce Nazareno da Fonte, você acha o meu site, que é de aulas. Então lá tem os PowerPoints de farmacognosia. Eu dei aulas por 13 anos de metodologia científica e da pesquisa para vários programas de pós-graduação e na graduação também. Tem algumas aulas lá, mas tem coisas que estão vazias, porque eu não escrevi mesmo, tive tempo. Mas tem um linkzinho chamado Reflexões Compartilhadas. Deve ter lá uns 9 ou 10 arquivos, qualquer coisa assim. Com dicas de filmes, de links, de leituras, sobre medicamentos, sobre um monte de coisa. Se alguém quiser, entra lá, procura meu nome no Google, entra no Google Sites, procura lá Reflexões Compartilhadas, de repente serve para alguma coisa, né? Pelo menos dica de filme, de livro vai ter lá, tá bom? Muita saúde para vocês. Obrigada.